Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Bom, você está chegando nesse vídeo aqui com o Santos na capa, falando do meu clube, né? Porque eu vivo num dilema. Se falo do Santos aqui, reclamo que eu tô falando do meu time. Se eu não falo, reclamo que eu não tô falando, porque eu só falar não vem pro peixão, e é isso. Então, vou falar nesse vídeo. Caso você seja das pessoas que acham que eu falo pouco, não vem pro peixão, tem vídeos direto de eu falando do Santos. Então, basicamente, eu falando do meu time, tá? Então você vai lá, tá? O link tá aí, inscreva-se, não vem pro Peixão, que é o meu canal só sobre o Santos. É eu e o meu irmão falando sobre o Santos. Só isso, tá? Não tem outra pauta além do Santos. Beleza? Mas esse vídeo eu faço de tempos em tempos um vídeo sobre o Santos aqui no Futirinhas, porque é um canal muito maior, é um canal que tem mais amplificado o que eu acho, então é normal que eu use o meu próprio canal, o Futirinhas, para falar sobre o meu clube, assim como o Rafael pode falar sobre o Corinthians aqui quantas vezes ele achar necessário. O canal é dele, tanto quanto é meu, tá bom? Inclusive o link também tá aqui. E vou pedir para você deixar seu like, que é muito importante, tá, gente? E por favor, se inscreve no canal. Bota o dedo na sineta, que isso é muito importante, cara. A gente tá perdendo inscrito todos os dias. Todos os dias o YouTube não distribui os vídeos, tá? Distribui só coloca, o YouTube só tá distribuindo shorts. E a galera que é da galera que tá produzindo no YouTube há muitos anos, que é o meu caso, que é o caso do Pepe, que é o caso de vários canais aí, Aviões e Música, Super 8, canais que eu gosto muito, né? O David Jones. Todo mundo tá perdendo inscrito, porque o YouTube resolveu que só shorts presta. O YouTube quer virar um imenso TikTok, inclusive segue lá Futirinhas também, quer virar um imenso TikTok e tá abrindo mão da gente que cria muito conteúdo. Não sou contra novos conteúdos, eu só acho que todo mundo tem que ser valorizado. Quem trabalha há muito tempo, quem trouxe muita gente para a plataforma, quem se solidificou na plataforma também tem que ser valorizado, tá? Eu sei que é a regra do jogo, mas eu acho que o YouTube tem espaço para todo mundo, inclusive para quem faz conteúdo curto, tá? A gente faz conteúdo curto também, mas não pode simplesmente abrir mão de quem faz conteúdos mais longos, que faz conteúdo mais elaborado e quem fala mais também, que é o nosso caso. Então eu peço para você, caso você esteja aqui pela primeira vez ou sempre assiste e não se inscreve, cara. Se inscreve. Eu sei que é chato pedir, mas é importante pra gente, cara. É importante. É o que você mais pode ajudar a gente, é dando like e se inscrevendo. Não é dando dinheiro, não é nada. É isso. Tá bom? O dinheiro a gente corre atrás com patrocínio, com o próprio AdSense daqui. Beleza? Desculpa o desabafo, mas realmente é uma coisa que é importante pra gente, tá? E vamos aí pra 2022, 13 anos de Futirinhas. Conversar aqui com vocês sobre o Santos. Vê lá. O Santos está, neste momento, na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Está a 7 pontos da zona de rebaixamento. Tá? É uma distância até segura para o tanto de rodadas que faltam. Mas o Santos corre risco de rebaixamento? Corre. Eu acho que vai cair? Não acho que vai cair. Tá bom? Se cair, é desastre completo, aquela coisa toda. Mas eu preciso falar sobre política de clube, sobre contratações, sobre gestão de futebol, que a gente fala de vários times, né? Recentemente a gente está falando do Bahia, a gente falou da nova SAF do Bahia, de como seria uma reestruturação, e obviamente, cara, uma hora ou outra a gente vai falar dos nossos times, né? A gente fala da maioria que a gente pode, né? A gente fez do Galo recentemente também, né? Falou muito do Cruzeiro aqui, falamos de Grêmio, de Internacional, então por que a gente não pode falar dos nossos times? Só porque a gente não esconde os times que a gente torce, né? A gente fala do São Paulo tanto aqui, a gente não pode falar de Santos e Corinthians também, né? Então seria hipocrisia a gente simplesmente abdicar dos nossos clubes e não falar deles aqui, né? Se a gente escondesse os times que a gente torce, muita gente ia ficar supondo quais são os nossos times. Então a gente não esconde, nunca escondeu. E sobre o Santos, cara, a situação é bem complicada e a gente tem que dividir em duas partes. A primeira parte é a gestão financeira do Santos, do presidente atual, do Andrés Rueda. A outra parte é a gestão de futebol. E elas são inversamente proporcionais. A gestão financeira do Andrés Rueda é boa, muito boa. O Santos diminuiu sua dívida, tá? O Santos começou a gestão do Andrés Rueda com perto dos 700 milhões de reais em dívida. Hoje essa dívida está na faixa dos 340 milhões, dos quais 130 milhões são a curto prazo, tá bom? Dívidas a curto prazo é o que a gente coloca que o Santos tem, que o clube tem um ano para pagar. Isso são dívidas a curto prazo, tem que pagar dentro desse um ano. Então, obviamente, que o presidente e a gestão financeira, eles têm que pagar essas dívidas. Você não pode ficar empurrando com a barriga, porque isso gera juros. Isso vai aumentando a dívida, vai escalonando, e a gente pode chegar num patamar que o Cruzeiro chegou, e a gente sabe muito bem qual chegou, que o Botafogo chegou, um patamar assim de a dívida ficar impagável.
né? Você não conseguir pagar mais as suas contas, você não conseguir mais gerar o futebol, você ficar devendo salários meses e meses a fio, como aconteceu no próprio Santos recentemente. E essa pecha de time devedor ficou marcada, que alguns clubes não querem negociar com o Santos, mesmo que o Santos esteja honrando todos os seus compromissos nos últimos 3 anos e pagando salários em dia, etc. Você não vê esse tipo de crise passando pelo Santos nos últimos anos, tá bom? Precisamente nos últimos 2 anos aí, não vê. Né? Teve uma vez, se não me engano, que o presidente atrasou um pouco o direito de imagem, foi coisa de 15 dias, ele já equalizou, depois tudo certo, né? Todo dia 5 tá tudo certo ali. Então, isso aqui a gente tem que falar. Por mais que seja a obrigação dos clubes serem corretos financeiramente, a gente está numa realidade de futebol brasileiro. E dentro da realidade de futebol brasileiro, eu tenho que falar, é louvável. Ainda mais porque essa diretoria atual, ela herdou muitas dívidas de diretorias passadas, como, por exemplo, do Soteldo. O Santos teve uma dívida do Soteldo. O Santos teve sorte de trazer o Soteldo de volta, embora tenha se machucado agora. Mas teve sorte, né? Porque o Santos herdou dívidas do José Carlos Pérez, Brian Ruiz, Cueva, Soteldo, Felipe Aguilar, todos esses jogadores contratados pelo José Carlos Pérez, o Santos simplesmente, na gestão dele, não pagou. Não pagou. Simplesmente, você entendeu? Assim, comprou o jogador e não pagou por ele. O Santos não pagou por nenhum desses jogadores. A dívida acumulada do caso Cueva está na faixa dos 40 milhões de reais. E o Santos está pagando essa dívida. Está pagando por o Krasnodar, parcelou não sei quantas vezes, mas está pagando certinho, tá? Sem atrasar. Mas essa dívida ficou para o Santos. Ah, mas corre na justiça. Corre na justiça, realmente. Se o Santos vencer na justiça, que é o que a gente acredita que vai acontecer, vai receber esse dinheiro de volta. Tanto do jogador quanto do clube que contratou, o Pachuca, tá? Tanto o Cueva quanto o Pachuca vão ter que pagar, porque o Cueva abandonou o Santos e foi para outro clube. E jogou pelo outro clube. Então essa dívida fica no colo deles. Mas enquanto isso não acontece, o Santos tem que pagar o Krasnodar da Rússia. O Santos deve para o Krasnodar. E foi o José Carlos Pérez que fez essa dívida. Ficou no colo dessa diretoria atual. Brian Ruiz, que a gente aqui pediu e tal, mas o Santos ficou com uma dívida gigantesca acumulada e está pagando até hoje. A gente tira sarro do negócio do Daniel Alves no São Paulo, mas o Santos paga o Brian Ruiz, que é muito pior, tá certo? Felipe Aguilar, o Santos teve que pagar essa dívida, por quê? Porque entrou o Transferban, e essa dívida caiu no colo do Andrés Rueda. Entre outras coisas, do Soteldo, que foi a mais falada, que também foi Transferban, o Santos teve que pagar. Kleber Reis, que era da outra gestão do Modesto Roma, o Santos teve que pagar, tá certo? O jogador sofreu uma contusão, teve que ficar no clube para acertar a rescisão. Tudo isso o Santos teve que pagar. O Santos paga jogadores de 2005, 2006, 2008, jogadores que quase não entraram em campo pelo clube. O Santos paga dívidas a esses jogadores. E tem que pagar porque fez os acordos, porque contratou. Então essas dívidas têm que ser pagas. O Santos tem que sanar as dívidas. Ponto. Isso aqui é um ponto. Tá? Isso aqui tem que ser muito elogiado, porque ele está pagando. Ou seja, por mais que não tenha hiperarrecadação, não tenha recordes de receita, o estádio do Santos é um estádio pequeno, tá? Que tem um ingresso muito barato, o ingresso médio da Vila Belmiro é muito barato, tá? Na faixa dos R$40 para a realidade de hoje do futebol brasileiro. É um ingresso barato, dá mais ou menos 10 mil pessoas todos os jogos, que é mais ou menos o que cabe na Vila Belmiro, tá? O Santos tem lá um negócio que cabe 20 mil, mas não cabe não. Cabe no máximo 15, só que a parte da cadeira cativa, para quem é santista sabe, não conta como renda. Então isso aí fica a parte, que conta é o outro ao redor. Então é mais ou menos 14, 15 mil lugares na Vila Belmiro, depois de todas as reformas que teve. E tá sempre ali. E a renda é por volta de R$300 mil por jogo. E eu não sou contra, tá? Não sou contra. Eu acho que o ingresso tem que ser barato. O ingresso tem que ser barato porque estádio cheio é muito mais bonito do que você ter um ingresso caro e o estádio ficar vazio. O clube vai lucrar com outras formas de dinheiro, não só o Santos, como qualquer outro clube, vai lucrar. Quando você olha para o estádio cheio, seu time tá muita gente acompanhando ali, você vê, para quem você que é anunciante, você fala, caramba, isso aqui é atrativo, vou investir neles, vou colocar minha marca na camisa, vou patrocinar, sei lá, a categoria de base, sabe? Você não tem só aquela estampa na camisa como patrocínio, tem várias outras formas de patrocínio dentro do futebol, então isso é muito mais atrativo para quem é anunciante. Você vê estádio cheio, te comove a querer investir. E isso é outra forma de receita. Então é uma estratégia que eu acho muito louvável. Inclusive, eu acho que vários outros clubes tinham que adotar também. Tá bom? Beleza, isso é um ponto. E aqui, só elogios. Agora a gente vai para o outro ponto, que é a gestão de futebol. E aqui, cara, é completamente ruim.
A gestão de futebol do Andrés Rueda é ruim. Por quê? Passaram vários gerentes no clube, todos eles foram demitidos. Vários técnicos, todos eles demitidos, sem condições suficientes e garantias de trabalho. Escolhas ruins de treinadores, muito ruins, tá? Não tendo um norte para olhar, sabe assim, ó, o nosso jeito de jogar que eu quero é esse aqui. A gente vai jogar desse jeito aqui. E vamos seguir nessa toada. E vamos montar um projeto. Não é um projeto para o time profissional, é um projeto para o clube. É a gestão do clube no futebol. Tá? E eu nem estou falando de empregar rios de dinheiro, colocar muita coisa, investir no patamar de Palmeiras, de Atlético, Mineiro e Flamengo. Não estou falando disso. E de Corinthians. Não estou falando disso. Estou falando de saber usar o dinheiro. Ser inteligente com a grana que está no seu bolso. Com pouco que você tem, você consegue fazer bons projetos. E um exemplo disso, olhando para a América do Sul, é o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle é um clube muito mais barato na gestão do que o Santos. Ou seja, mas é um clube com norte, é um clube com DNA. E não é DNA ofensivo que eu estou falando, é DNA. Tem um projeto que vai desde as categorias de base até o futebol profissional. Um projeto que, no futebol profissional, tem uma espinha dorsal de alguns jogadores e eles vão lançando moleques da base, vão formando jogadores interessantes, os jogadores vão servir a seleção do Equador, os jogadores vão ser vendidos para o futebol europeu em valores muito mais modestos do que os do futebol brasileiro são vendidos, e eles conseguem colher frutos. São campeões nacionais sempre, tá? Então sempre ali na disputa do título de nacional no campeonato equatoriano. A gente tá falando de Equador, eu entendo, eu estou falando pro projeto, tá? Projeto. Estão sempre nos campeonatos continentais, ou a Libertadores, ou de novo vencendo a Copa Sul-Americana agora contra o São Paulo, pela segunda vez vencendo a Copa Sul-Americana nos últimos anos. Foi finalista da Libertadores em 2016, fora grandes jogos, tá? Mesmo jogando em altitude, a gente tem que levar, mas venceu o Flamengo por 5-0, né? Um jogo que era o Domenech Torrent, mas enfim, venceu o Flamengo, que é um time muito forte, né? Chegou à final da Recopa com o Palmeiras. Também, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o Independiente Del Valle faz um grande trabalho com o pouco que eles têm. Fora estrutura de categorias de base, né? Tudo isso, fisiologia, alimentação, técnicos que são identificados com o sistema que o clube quer trabalhar. Independente de qual esteja. Entende? Era o Renato Paiva, agora esse atual que eu esqueci o nome, já foi o Miguel Ángel Ramírez. Todos eles têm uma personalidade de trabalho parecidas, que encaixam com o sistema que o Independiente Del Valle quer aplicar. E é assim que eles trabalham. Aí você olha para o Santos, e nesse vídeo é sobre o Santos, mas pode ser qualquer time. Você olha para o meu time e vê, uma hora é Carille, outra hora é Ariel Roland, outra hora é Fabian Bustos, outra hora é Lisca, cada um de um jeito de trabalhar. Você bota na frente de 35 caras e fala, é assim, agora é esse cara aqui, ele vai fazer desse jeito, desse jeito. Você não tem um norte para olhar. E por mais que eu tenha críticas a vários jogadores do clube, eu acho que o Santos precisa ter um choque de realidade. Eu só acho, tá? Não tem informações privilegiadas dentro do Santos, como muita gente acha, não tenho contatos dentro do Santos, como muita gente acha. Eu sou santista, eu gasto meu dinheiro para comprar camisa, eu gasto meu dinheiro para pagar o sócio torcedor, é tudo do meu bolso, sou eu que gasto, eu não tenho nada de contato. Uma vez ou outra eles me chamam para fazer alguma coisa, mas independente, não é recebendo nada, nem tenho contato nenhum, né? E então, como torcedor comum, torcedor que apoia o clube, eu acho que eu tenho direito a criticar. Só que, por mais que exista dificuldades no elenco, e tem, tá? Eu acho que tem jogadores no elenco do Santos que não deveria mais vestir a camisa do Santos, com todo respeito à pessoa, mas com críticas aos jogadores, à qualidade de trabalho, que talvez no Santos não tenha encaixado, encaixe outro clube, não sei. Que é o caso de Madison, que é o caso de Camacho, por exemplo, tá? Que é o caso do Lucas Braga, que eu não consigo gostar, tá? Por mais que tenha identificação com o clube. Que é o caso do Felipe Jonathan, que me segue em rede social, né? Eu acho que ele pode buscar um outro caminho para ele, que eu acho ele talentoso, até acho que ele pode encaixar em algum momento no Santos, mas não acho como lateral ele encaixe tanto, acho que ele encaixaria mais como meio campista, tá bom? Carlos Sanches, infelizmente,
Eu acho que já deu, tá? Pela idade. Luan, que é um erro completo e absurdo da diretoria do Santos querer investir no Luan. Foi uma caçada do Lisca junto com o ex-diretor, que foi mal escolhido, o Newton Drummond, o Chambinho, tá bom? Tudo isso, e também o presidente André Zueda, tá? Porque, segundo, foi uma conversa entre ele e o presidente do Corinthians. Então, assim, tudo isso corrobora para uma gestão muito ruim do futebol. E essas coisas têm que ser organizadas. O André Zueda, eu acho que o Edu Dracena errou como diretor do Santos. Mas o André Zueda prometeu coisas que não cumpriu a ele. Então, assim, na campanha de presidente do Santos, o André Zueda, eu tenho raiva de quem entende futebol. Né? Eu não entendo futebol e tenho raiva de quem entende. Ou seja, se ele colocou que ele não entende futebol, que ele é torcedor, beleza, é um grande gestor profissional de finanças, contrata alguém que é competente para esse cargo, para gerir esse clube, para ter respaldo com esse elenco, porque o elenco do Santos tem muito menino. E são esses meninos, já que esses caras mais experientes não conseguem dar conta do recado, que chamam a responsabilidade. Todos os jogos. É Ângelo, é Marcos Leonardo, é João Paulo, todos os jogos. Tá? O Soteldo agora, o Rodrigo Fernandes foi uma boa contratação, tenho que elogiar. Tá? O Maicon, que foi uma boa contratação, tenho que elogiar. Mas no último jogo, na derrota para o Atlético Mineiro, injusta, porque pelo jogo que foi, o Santos fez muito para ganhar, né? Merecia vencer pelo que foi criado no jogo. Acho que nem o torcedor do Galo vai falar o contrário. O Galo venceu, parabéns pro Galo, mas o Santos jogou o melhor e merecia vencer por tudo que foi criado. Mas quem foi dar entrevista no final? O Marcos Leonardo. Sabe por quê? Porque os capitães é o Carlos Sanches, o Luan, que fica toda hora putinho porque é substituído como se fosse o maior craque da história do futebol mundial, velho. Então, assim, esses caras fogem de dar entrevista. Na hora que tem que botar a cara para bater, é moleque que tem que ir lá botar a cara para bater, ou é o João Paulo, que não é mais moleque, mas é da base do Santos. Então, assim, se é para esses caras terem a responsabilidade, manda esses outros embora. Se ele é bom de grupo, se ele conversa com a galera, o que adianta você ser bom de grupo e na hora que o bicho pega você se esconde? Não presta para nada. Então, assim, que tipo de capitão que é esse? Capitão tem que ser quem se identifica com o clube e quem dá cara para bater na hora ruim e na hora boa. Na hora boa é muito fácil dar entrevista, falar, caramba, joguei muito, né? Na hora ruim, se esconder. Então, é esse tipo de conduta que me incomoda como torcedor, tá? Porque perder, cara, de verdade, tá? Eu fico triste nas derrotas, show, acontece, mas é parte do jogo, perder é parte do jogo. Ontem foi uma derrota dolorida do Santos pro Galo. Eu tô gravando isso aqui dia 6, um dia depois do jogo, né? Vai sair de manhãzinha no dia 7. Foi uma derrota doída, foi uma derrota que me incomodou. Mas eu vi que o Santos criou, o Santos foi atrás e tal. E o técnico que está agora, que é interino, tá? Que foi efetivado até o final do campeonato, Orlando Ribeiro, ele tem boas ideias. Tem boas ideias mesmo. Não concordo com tudo que ele faz, com as escalações, mas ele tem boas ideias. O Santos melhorou. Por mais que tenha perdido 3 jogos no comando dele, você vê que o Santos contra o Palmeiras jogou bem, não jogou mal, tá? Embora o Palmeiras vencia por 1-0. O Santos jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, uma vitória boa. O Santos patinou no jogo contra o Inter, né? Mas foi um time ousado que tentou jogar. Eu acho que tinha que ser um pouco mais ressabiado ali, um pouco mais precavido, mas tentou jogar. Você vê que ele tentou ir para frente, tentou fazer alguma coisa. E contra o Galo, o Santos criou muitas oportunidades, então tentou ainda. Foi um futebol muito melhor do que a gente estava vendo com o Lisca. A gestão ruim de futebol é justamente essa. O presidente do Santos, ele não tem noção do tamanho que o clube é. Parece que não tem noção de entender que a gente não está cobrando títulos agora. A gente está cobrando desempenho, força de vontade, gana de vitória, tesão por marcar gols. Tudo isso faz parte do que é o Santos, cara. E revelar jogador. Investir nesses caras. Se os caras mais velhos não têm capacidade de jogar e de chamar a responsabilidade, se tudo isso cai nas costas dos moleques, porque é o Ângelo que tem que armar, já que esse meio campo morto do Santos, com Carlos Sanches e Luan, não funciona, se é o Ângelo tem que chamar a responsabilidade para ouvir vaia de torcedor, porque não consegue prestar atenção no jogo, porque tá emocionado, por que você vai bancar o Luan de titular? Tira ele, saca, ele não é do clube, nem vai ficar no que vem, saca o Luan, porque ele é xarope das ideias, além de ser babaca, de reclamar de substituição, fazer carinha feia, como se tivesse sendo o jogador mais importante do ano, além de ser babaca a esse ponto, ele não vai ficar no clube, nem ativo do clube ele é, investe em alguém que é, tá?
Volta com o Zanocelo, põe o Sandri para jogar, põe o Ed Carlos, põe o Bruno, que é do clube, põe esses caras, põe jogadores que têm vontade de estar em campo pelo time. Não o Luan. Ele quer jogar, mas ele não joga. Ele é acomodado. Foi a melhor palavra que eu ouvi sobre ele. Ele é acomodado. Para ele tá bom se a bola tá do lado esquerdo. Para ele tá bom se a bola tá do lado direito. Se a bola chegar no meu pé, eu tenho que fazer alguma coisa. Se ela não chegar, eu não vou correr atrás dela. É basicamente isso. É um jogador acomodado. E se é para ficar putinho, como tem jogador que fica, tô cagando, tá? Eu não preciso de jogador me adulando ou adulando meu trabalho para que eu faça. Eu sou torcedor, eu tenho todo o direito de criticar. E eu tô criticando a qualidade do jogador, tá? A atitude do Luan foi muito babaca, ele foi babaca. Então eu tô falando aqui que ele foi babaca. E outros jogadores, tá? Que em algum momento possam fazer isso. Mas o Santos precisa de um choque de realidade. A diretoria precisa entender que o Santos é muito grande, tá? Precisa entender e que o futebol em campo é o carro-chefe de todo o projeto que envolve o clube. Sabe por quê? Chama Santos Futebol Clube. Não chama Santos Gestão de Finanças Clube. É Futebol Clube. Então, o futebol é o carro-chefe. Não estou falando para gastar rios de dinheiro, não estou falando para fazer dívida. Estou falando para ter observação e criar um projeto que tenha orientação, que tenha um norte. O Santos não tem. E muitos clubes no Brasil não têm. Tá? É só, vamos ver o que dá. É só isso. Enquanto não tiver um norte, enquanto não for profissional o suficiente e olhar para a gestão como é precisa ser olhada, o Santos continuará patinando, assim como qualquer outro clube. Vai continuar sofrendo, patinando e não colhendo frutos do que precisa ser colhido. Tá certo? Eu sei, fica um vídeo de desabafo, é um vídeo às vezes que é até chato, mas o torcedor tá de saco cheio, cara. Eu tô de saco cheio. De verdade, eu tô de saco cheio de acompanhar meu time, eu tô de saco cheio de sentar para ver o jogo e esperar uma derrota, tá? Eu tô de saco cheio de saber que quando meu time leva um gol, a gente não vai ter força o suficiente para virar o jogo, porque virou um time cagão. É esses jogadores experientes que dão respaldo para a juventude que a gente quer no nosso clube? Porque com jogadores experientes cagões, os novos vão ser cagões também, porque eles vão aprender com o exemplo. O exemplo é de jogador cagão, que tem medo de ganhar. Então tá na hora de ter um choque de realidade, cara. Eu sei que vai ficar pro ano que vem, mas isso já começa a ser plantado agora, para que se colha no futuro. E sobre novo técnico, eu não sei, de verdade. É um monte de cortina de fumaça, é um monte de técnico, joga técnico, não sei o que. Só que se não tiver projeto, meu irmão, não adianta nada. Projeto, grana faz parte, mas não é só grana, tá? Não adianta falar um monte de técnico, estou de olho no técnico e não dar respaldo de trabalho pro cara. Entendeu? Enfim, é isso. Quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários, sei que ficou um vídeo longo, mas estamos aí para conversar, né, meu irmão? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.